pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Meu nome é Rodolfo, eu estou aqui hoje com o Valdir e o Dayan, e nós vamos tratar no episódio de hoje sobre o conhecimento espírita. Acompanhe aí o nosso podcast nas redes sociais, nós temos uma página lá no Instagram, o Cast dos Espíritos, e no Twitter também, EspíritosCast. Deixe lá os seus comentários sobre os episódios, faça sugestões, coloque suas dúvidas e a nossa equipe vai repassar para a gente pode vir aqui na abertura dos próximos episódios e responder aos seus questionamentos, tudo bem? Hoje o nosso tema, estamos vivendo aí um período de muita reflexão, né? Todo mundo fazendo reflexões individuais e coletivas. Qual o significado da pandemia para o mundo em que nós estamos vivendo? Qual o significado da pandemia para a minha vida? Como o mundo espiritual enxerga os nossos problemas e se organiza para nos ajudar a lidar com eles? Aquilo pelo que estamos passando tem algum significado que nós não enxergamos hoje? Quando a gente olha as coisas aqui de baixo, a gente consegue entender as causas e as consequências daquilo pelo que estamos passando? Bom, como todos sabem, o Espiritismo propõe uma descrição da realidade que nos oferece ferramentas para refletir sobre essas questões. O problema é saber exatamente em quem ou em que tipo de metodologia nós podemos ou devemos confiar. Quais informações são aceitáveis? Que tipo de informações a gente deveria valorizar mais? Qual deveria ser a nossa postura em busca de conhecimento sobre a realidade espiritual? Estamos acostumados a pensar que os espíritos sabem tudo. Porque estão vivendo fora da matéria, teriam bastante consciência sobre o que está acontecendo conosco. Isso é verdade? Os espíritos que chegam até nós e que conversam conosco possuem um conhecimento limitado. Mas se é maior que o nosso, podemos confiar neles? Enfim, nós vamos explorar vários desses questionamentos durante o episódio de hoje. E para que a gente possa fazer um episódio que ilustre bem esses assuntos para vocês, nós, como já estamos aqui acostumados, vamos dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre a teoria do Espiritismo e apresentar alguns conceitos fundamentais sobre a natureza da revelação, o princípio da universalidade do ensino dos Espíritos e alguns apontamentos sobre a lógica do Espiritismo. Na parte 2, a gente vai discutir a aplicação desses elementos teóricos a alguns questionamentos que eu citei aí na introdução. Vamos falar sobre a busca de informações a respeito da vida individual, sobre eventos coletivos e sobre como nos comportar diante da informação. Lá no final, como a gente faz sempre, vamos discutir alguns problemas que aparecem aqui e acolá. E hoje em dia parece que nenhum deles que repercute mais do que ficar tentando responder a pergunta qual é o significado da pandemia. Vivemos ou não vivemos numa transição? A humanidade está passando por uma ruptura e etc. Ok? Então, acompanhe aí, o episódio está bem legal e a gente espera que seja bem instrutivo para todos vocês. Bom, e para começar, vamos lá então, Teoria Geral do Espiritismo. Quem vai apresentar para a gente o primeiro item é o Dayan. Dayan, qual é a natureza da revelação espírita? Antes de mais nada, deixa eu situar o nosso ouvinte com relação à fonte desse nosso tópico aqui. O tema da revelação espírita está no capítulo 1 do livro A Gênese, da Gênese Espírita, claro. Mas antes de adentrar nesse tópico específico, me parece importante falar rapidamente sobre como conhecemos. Em filosofia, existe um ramo chamado de teoria do conhecimento. E ele tem por objetivo buscar a origem, a natureza, o valor, os limites do conhecimento. Conforme essa teoria, o conhecimento ele implica a existência de 2 elementos. O conhecedor, né, que é a pessoa que busca o conhecimento, ou seja, nós, e o objeto a ser conhecido, que pode ser a realidade, o mundo, os espíritos, os fenômenos espirituais e etc. Mas quais são as fontes do conhecimento? Bom, esse conhecimento, portanto, ele pode ser adquirido, vamos colocar assim bem grosso modo, de 2 maneiras. São muito mais, mas eu vou reduzir a essas aqui por conta da metodologia espírita.
Então nós vamos ter o empirismo, que é a experiência, portanto nós podemos conhecer as coisas pela experiência, pela vivência. Por exemplo, que o fogo queima. Nós podemos, pela nossa experiência tocando no fogo, por exemplo, aprender isso. É o aprendizado mais dolorido, inclusive, mas é uma forma de se aprender as coisas, a experiência, a vivência. Mas também a outra forma é o racionalismo, ou seja, o intelecto, a nossa capacidade de observar e raciocinar, deduzindo ou induzindo coisas através ou em virtude da observação. Então nós podemos aprender e aprendemos como humanidade, por exemplo, as fases da Lua, as fases das marés, mas também podemos aprender a deduzir as leis morais e a existência dos espíritos, como Kardec fez, por exemplo. Então o Espiritismo é uma escola de pensamento filosófico essencialmente racionalista e possui o seu método de conhecimento, que o Valdir mais à frente vai falar para nós mais detalhadamente. Então, feita essa pequena introdução, vamos voltar a esse aspecto, esse caráter da revelação do Espiritismo. Vamos deixar claro o seguinte: revelação aqui ela deve ser entendida como aquilo que se dá a conhecer, aquilo que foi descortinado, que saiu de sob o véu. Nesse sentido, o Espiritismo, podemos resumir aqui, nos revelou o seguinte: o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem as relações desse mundo invisível com o nosso mundo visível e o destino do ser humano após a morte, bem como a sua origem também. Mas como essas coisas foram reveladas pelos Espíritos? Conforme a história do Espiritismo registra, e aqui para mais informações, ou para informações mais detalhadas, eu vou recomendar a leitura para os nossos ouvintes do livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. Diz a história espírita, então, que a invasão organizada, como eles mesmos, como foi denominada pelo Arthur, iniciou com estranhos fenômenos de batidas dentro de casas, que evoluiu para mesas dançantes e girantes, que chegaram, inclusive, a virar diversões da população pela Europa e pela América, e ocorriam, inclusive, dentro de grandes teatros, até que foram se refinando em virtude da natureza inteligente dessas comunicações, elas foram se mostrando inteligentes, e elas viraram, então, reuniões reservadas, de diálogo aberto com os espíritos. Então houve aí uma progressão. Essas manifestações que ocorreram por toda parte e em um movimento coordenado e programado para aquele momento histórico, tiveram a finalidade de chamar a atenção da humanidade para a existência de algo inteligente além do corpo, a alma ou o espírito. Após um dado período de mais ou menos ali 2 décadas, iniciando por volta de 31 de março de 48 em Hydesville, nos Estados Unidos, essas comunicações elas foram diminuindo, pois aquela invasão organizada ela já havia cumprido o seu papel, que era de chamar a atenção da humanidade para essa vida futura, permanência do espírito ou permanência da vida após a morte. O Espiritismo nasce a partir da observação desses fenômenos, que chamaram a atenção na época de muitos estudiosos, e Allan Kardec foi apenas um deles. A revelação espírita, contudo, ela não se pretende completa, ela é progressiva, e ela também não é imposta à fé cega. Então não se pretende completa, porque o conhecimento ele é mutável, e também porque muitas coisas que nos foram reveladas, melhor dizendo, muitas coisas não nos foram reveladas, porque simplesmente o nosso adiantamento não as comportava, ou seja, nós não seríamos capazes de compreender. Nós não podemos esquecer ainda que, como o Rodolfo já adiantou bem no início na nossa introdução, que esses conhecimentos eles foram transmitidos por humanos desencarnados, que também estão em processo de aprendizado. Então, eles estão progredindo intelectual e moralmente, e, portanto, não são infalíveis. São gente como a gente.
E, finalmente, vale lembrar que Kardec compilou as obras básicas já há mais de 160 anos. E que as principais obras sobre espiritismo no Brasil foram escritas em meados de 1900. Então já tem aí mais de 60 anos. Então, convenhamos, nesse tempo, o nosso conhecimento, o conhecimento da humanidade, ele mudou muito. Só que esse conhecimento ele evoluiu tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. É uma coisa que a gente não pode perder de vista. E, por fim, essa revelação, ela não impõe uma fé cega, porque o Espiritismo, ele nos estimula a ter uma postura cética em relação a ela. Ela, a própria revelação. E eu ouso dizer que é extremamente saudável manter essa postura dubitativa sobre tudo aquilo que conhecemos ou achamos que conhecemos, porque assim evitamos a cristalização da nossa compreensão e mantemos a mente aberta para novas possibilidades. Bem, Day, então aí os elementos básicos para a gente começar a discutir então como a gente deve se relacionar com o conteúdo das informações que a gente recebe a partir da revelação espírita. Para seguir adiante, o Valdir então agora vai nos ajudar a entender o seguinte. Ok, temos o conteúdo. Como tratá-lo? Valdir, o que é o princípio da universalidade do ensino dos espíritos? Olá para todo mundo, Dayan, Rodolfo, Luiz, ouvintes. Kardec propõe que nós sejamos racionais e tenhamos dúvidas sobre aquilo que nos é apresentado, como o Dayan acabou de falar. O princípio de duvidar da revelação ele é essencial para o Espiritismo, mas ele nos gera uma questão. Se eu tenho que duvidar daquilo que é revelado, como é que eu vou conseguir ter um método para identificar conhecimento? Se nós formos procurar mais profundamente nas obras do começo do Espiritismo, os nossos ouvintes devem saber que 5 livros são considerados fundamentais no Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eles são um produto concebido, organizado por Allan Kardec. Porém, eles não são criados, eles não são totalmente desenvolvidos pelo Kardec. O Dayan, inclusive, já falou que há uma noção de progressão geral, constante, etc. E que o Kardec, o codificador, ele reúne informações dos espíritos. Se nós formos à introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai contar uma parte dessa história que o Conan Doyle aprofundou na história do Espiritismo. Ele vai dizer como começou esse movimento de batidas, sons, etc. E ele dá uma primeira pista sobre como ele fez para reunir o conhecimento. Ele diz que em vários lugares, por médiuns diferentes, de forma simultânea, vários espíritos recomendaram métodos mais fáceis para se obter comunicações. Concomitantemente ao primeiro livro, o Livro dos Espíritos é de 1857. Em janeiro de 1858, Kardec começa a editar um periódico, uma revista, chamada Revista Espírita. Ele vai publicar essa revista até a sua morte, e ela vai continuar sendo publicada até dezembro de 69. Então nós temos 12 anos de revista espírita que é produzida pelo próprio codificador. E ali ele vai colocando material extraordinário, narrativas extraordinárias que estão com o Livro dos Espíritos e os outros livros, mas que não estão ali dentro. Pois bem, se nós formos fazer uma pesquisa, ainda que rápida, na revista Espírita, nós vamos encontrar em janeiro de 1858, em dezembro de 1861, em setembro e outubro de 1863, em abril de 1864, várias passagens em que o Kardec está falando sobre a relevância da concordância dos espíritos em relação a uma tese, a um conhecimento apresentado. Por que eu estou fazendo essa escavação histórica em algo que é até pouco conhecido dos espíritas? Porque Kardec vai dar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2 da introdução, a regra geral para aquilo que deveria ser o conhecimento espírita, aquilo que o Rodolfo anunciou como o princípio da universalidade. Ele fala, olha,
nós só temos uma garantia possível para seguirmos o ensino dos Espíritos. Que esse ensino seja concordante, ou seja, que as revelações que o Dayan comentou concordem entre si, que elas sejam apresentadas espontaneamente pelos Espíritos. E Kardec vai começar a discorrer sobre esse método que ele segue, e ele diz, olha, hoje nós recebemos comunicações de perto de 1000 centros espíritas pelo mundo. Veja, para produzir aquilo que é o conteúdo dos 5 livros básicos e para editar os 12 anos da Revista Espírita, Kardec se fundamentava na correspondência de mais ou menos 1000 fontes diferentes que, em razão das circunstâncias da época, não eram comunicantes entre si. Ele tem uma base de informação que é bastante diversificada. E ele encerra esse comentário dizendo, olha, de novo, além de pegar coisas de muitas fontes diferentes, eu ainda consigo confirmar isso de forma particular. O que isso quer dizer? O sujeito que pega o Livro dos Espíritos, pega a Gênese, pega o Evangelho e vai entrevistar os espíritos, ele consegue encontrar a repetição daquilo que está dito lá, a confirmação daquilo que foi dito. Kardec, então, propõe uma espécie de tríade para essa universalidade. O conhecimento revelado pelos espíritos precisa ser concordante, obtido de forma espontânea e confirmado por diversas fontes. Nesse sentido, nós conseguiríamos ter um princípio de segurança suficientemente satisfatório para que nós pudéssemos aceitar a revelação dos Espíritos como uma revelação que tende à verdade. E aí eu acho que o Rodolfo tem bastante a acrescentar, já que, sendo um pesquisador por profissão, eu imagino que isso faça parte do dia a dia dele. Que responsabilidade, né, Valdir? Mas tudo bem. Eu acho que a gente está evoluindo bem aqui, né? Na sequência, muito boas as sustentações de vocês, a própria pesquisa que vocês fizeram para a gente chegar até esse ponto. Então, para o nosso ouvinte aí se situar, né? Mais uma vez. O Dayan apresentou ali os pressupostos da revelação, o Valdir descreveu o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, e agora eu tenho aqui o trabalho de falar um pouco sobre, arrematar isso tudo, e falar um pouco sobre a lógica dentro do espiritismo, né? Para que o nosso ouvinte possa se situar bem, é importante entender o seguinte, olha só. Para a teoria do conhecimento, a revelação, conforme as religiões ensinam, não é um conhecimento válido. É muito importante o ouvinte ter isso em vista. Se o nosso ouvinte não for familiarizado com a filosofia ou com a história do pensamento científico, é importante que ele saiba que revelação não é conhecimento válido. Isso não significa que o conteúdo de uma informação recebida por médiums ou por outras vias que não sejam convencionais em termos filosóficos ou científicos, isso não significa que esse conhecimento não possa ter algum valor. O problema é o que a gente faz com o conteúdo da informação que a gente recebe. E esse é o ponto primordial aqui. Como tratar essa informação para que ela possa ser validada como uma informação racional. Vamos pegar aqui a história desse assunto na antiguidade. Por exemplo, a pessoa tem um sonho. Esse sonho é um sonho premonitório, né? Que é uma coisa mais antiga do que isso. Não dá para levar a sério uma pessoa que sonha dizendo que tal coisa vai acontecer. Mas aí vai que a coisa acontece. Aí essa pessoa, depois de um tempo, sonha de novo e o que ela sonha acontece de novo. Até um ponto em que as pessoas começam a olhar para aquele indivíduo, para aquela pessoa e dizer, olha, eu não sei como isso funciona, mas esse sujeito aí parece saber como as coisas vão acontecer. A história da humanidade está cheia de coisas assim, né? Mas a filosofia e a ciência não tratam o conhecimento desse modo. O que o Espiritismo propôs não foi passar a levar a sério informações de sonhos, intuições ou de espíritos apenas porque se repetem ou apenas porque
acabam acontecendo em determinados momentos. E, pegando o gancho do que o Valdir disse, não apenas porque muitos médiums disseram a mesma coisa. Como o Espiritismo propõe resolver esse problema? Bom, o Espiritismo se afirma uma escola de conhecimento racional, valoriza a filosofia e coloca a ciência à frente desse trabalho. Kardec é muito claro ao dizer isso, que diante de qualquer informação revelada que se contrapõe ao que a ciência contemporânea diz, nós devemos aguardar a confirmação pela ciência e não entrar em conflito com a ciência contemporânea. Se a gente juntar tudo isso, eu acho que a gente pode, pelo menos, resumir no seguinte. O Dayan deixou bem claro aí. Se a gente pudesse dividir a história da teoria do conhecimento em duas partes, nós diríamos que ela tem dois grandes pilares: o racionalismo e o empirismo. Ou seja, nós podemos chegar ao conhecimento por meio de evidências, dados objetivos da realidade que afetam os nossos sentidos materiais, e nós podemos chegar ao conhecimento por meio da aplicação de princípios ou critérios lógicos que nos permitem verificar a coerência, a solidez de um argumento, de uma informação. O que o Espiritismo propõe, portanto, é o seguinte: juntar as duas coisas. Como o Dayan disse, o Espiritismo surgiu a partir de evidências. A história das manifestações em Nova York, ele não surgiu na França, né? Esses primeiros movimentos começaram nos Estados Unidos. A história das primeiras manifestações nos Estados Unidos, depois que se espalharam pelo mundo, é a história de uma escola de conhecimento que começa com evidências. Essas evidências começam a ser reunidas e organizadas. A partir disso, os pesquisadores e o Jean Hippolyte, que o Allan Kardec, entre eles, começam a perceber, sistematizando essas informações, que elas possuem causas que podem ser diferentes daquilo que a gente já sabia. Se a gente pegar essa história conforme ela começa, a gente vai ter de modo bastante claro o seguinte: nós precisamos organizar a informação, verificar a informação e validar a informação. Como nós podemos validar a informação? Duas coisas. Nós precisamos aplicar o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, como o Valdir expôs, e nós precisamos julgar o valor da informação que foi universalizada usando critérios gerais de racionalidade. Assim a gente junta empirismo e racionalismo. Quais critérios são esses? Esse é o meu ponto principal. Esses critérios não podem ser diferentes daqueles critérios que são usados na ciência ou na filosofia. Portanto, a informação tem que ter lógica, ela tem que ser coerente com as premissas estabelecidas, ela precisa ser verificável por outras pessoas que não participaram do processo, elas precisam ser classificadas e sistematizadas, estando disponíveis para que pesquisadores independentes possam confirmá-las, e por aí vai. E aí vem aqui um ponto que a gente vai discutir lá no final. Nem sempre é possível fazer isso. E aí, como a gente lida com a informação que parece muito plausível, mas que ainda não passou por todo esse processo? Esse é o ponto que nós vamos discutir agora na segunda parte. Nós vamos aplicar o que nós discutimos aqui nesse primeiro momento. Bem, então vocês ouviram aí, a gente tem uma série de elementos que agora a gente tem que aplicar a problemas concretos para entender melhor como é que eles funcionam. Para começar esse trabalho, então, aqui na parte 2, o Dayan vai nos falar um pouco sobre como lidar com as informações que a gente recebe acerca das nossas vidas, os problemas pelos quais cada um de nós individualmente pode estar passando. Como lidar com informações sobre, por exemplo, o meu destino individual, o meu projeto de vida, o meu plano reencarnatório, a minha família, etc. Dayan, o que a gente pode discutir com os nossos ouvintes sobre isso? Olha, Rodolfo, eu vou ser bastante seco na minha resposta, porque não é incomum os espíritas também, né, se socorrerem de centros procurando informações para perguntas como essa. Quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei, enfim. Por tudo que nós já dissemos nesse episódio, e eu vou reforçar aqui lendo rapidamente uma pequena passagem da Gênesis,
nós precisamos entender que a busca desse conhecimento, de um modo geral, ele pode ser bastante frustrante e inútil. Kardec nos adverte o seguinte, que pedir o homem conselhos aos espíritos não é entrar em entendimento com potências sobrenaturais. É tratar com seus iguais, com aqueles mesmos a quem ele se dirigia neste mundo, a seus parentes, seus amigos, ou a indivíduos mais esclarecidos do que ele. Então eu digo o seguinte, buscar informações, a vida individual com os espíritos é pouco producente, porque a informação recebida deles, ela não terá mais validade e nem será mais confiável do que a informação que adviria de uma pessoa encarnada a quem se fizesse a mesma pergunta. O que as pessoas precisam entender é que um espírito, ele não é um ser necessariamente intelectualmente superior a nós, em conhecimento, e que, como ser humano, apenas fora da carne, ele é absolutamente falível. Então ele não é o dono do nosso passado, não é conhecedor do nosso futuro e muito provavelmente não é conhecedor sequer do nosso presente. Ou seja, daquilo que nós falamos no episódio anterior, a respeito das nossas provas, essas são opções nossas. Os outros podem não ter conhecimento nenhum daquilo que nós planejamos para a nossa encarnação. Então, o conselho, o aspecto que nós devemos observar aqui com relação a essas informações é que buscá-las pode ser uma grande perda de tempo. Pode ser muito frustrante, mas, acima de tudo, pode ser absolutamente inútil. Basta que nós nos concentremos, observemos as nossas vidas, as dificuldades pelas quais nós estamos passando, que nós somos capazes de, daí, pela observação, podemos alcançar o entendimento de o porquê estamos passando por isso, quais são, talvez, as causas que nos levaram ao momento que nós estamos, mas não simplesmente buscar informação de alguém que não participa da sua vida, que está fora da sua vida, que pode não ter conhecimento nenhum a respeito daquilo que você está realmente vivendo ou especialmente de quem você foi. Então a grande recomendação é, os espíritos não vão trazer as informações necessárias e não vai ter nenhuma utilidade nessa busca. Bom, Valdir, então a gente tem aí o Dayan aponta um caminho de prudência. Ele parece seguir um tanto na contramão da ansiedade de muita gente quando conhece o Espiritismo e pensa: tá aberta para mim a possibilidade de conhecer as causas anteriores dos meus sofrimentos, os motivos pelos quais eu vivo esta existência e como será meu futuro. Ele acabou de deixar claro aí que é melhor as pessoas terem mais cautela, porque é muito provável que esse conhecimento não esteja disponível só porque alguém que está morto está falando dele. E agora nós temos um outro problema. E quando muita gente observa episódios históricos, coletivos como os que estamos vivendo, e não consegue controlar essa mesma ansiedade e agir diante dessa porta aberta com a mesma prudência que o Dayan citou. O que você acha? Como a gente deve lidar com informações sobre eventos coletivos? Cara, os pesquisadores da religião, teólogos, historiadores, filósofos da religião, etc., devem estar num momento fenomenal das suas vidas agora, porque eles vão observar no Ocidente judaico-cristão, in loco, aquilo que se repete a cada X pequeno tempo nos últimos 2000 e tantos anos. Nós temos uma tradição que vem dos judeus messiânicos de acreditar que o fim do mundo está ali na esquina. Na época de Jesus, já havia pregadores anunciando o fim do mundo a cada poucos meses. Nós temos no livro mais vendido do mundo um capítulo inteiro, um livro inteiro, o Apocalipse, para falar do fim do mundo. E os espíritas hoje continuam comprando essa ideia e regurgitando essa ideia messiânica, escatológica, ou seja, de que o mundo está para acabar em alguma versão, mas na versão espírita. É claro que tem aí alguns espíritas que dizem que nós vamos ter um cataclismo, etc., esse tipo de bobagem, mas os espíritas fizeram uma
pequena torção nesse conceito de escatologia religiosa, de esperança do fim do mundo, da chegada do reino dos céus. Eles deram um novo nome, chique, transição para o mundo de regeneração. E aí, se você pensar, e você der atenção para a maior parte dos espíritas e dos espiritualistas falando hoje, você vai achar que essa é uma ideia nova, né? Nossa, mundo de transição, 2012, 2019, Covid, pragas, guerra nuclear, o que for. E vão achar que isso é algo que brotou agora, brotou da terra quente. Mas não. Há um hábito muito ruim entre os religiosos comuns de não estudarem, nem aquilo que diz respeito à sua própria religião. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, os Espíritos já falam sobre a aproximação de um tempo de transição. Lembre-se, o Livro dos Espíritos é de 1857. Se nós formos a Gênese, que é de 1868, ou seja, pouco mais de 150 anos, no capítulo 18, faz-se a referência de que o mundo de transição já havia começado há quase um século. Ou seja, temos aí 250 anos dessa história rolando no mínimo. Mas para não deixar por pouca coisa, nós comentamos sobre a Revista Espírita no começo da nossa transmissão de hoje, e eu falei que ela possui 12 anos de publicações. Numa pesquisa muito rápida, muito superficial, em 12 anos, há pelo menos 11 publicações falando sobre os tempos da regeneração, são chegados os tempos, a regeneração foi anunciada, quais são as características da regeneração, os flagelos, os perigos, as crises transformadoras, o momento da transição. Gente, se fala sobre isso. Se eu fosse hábil, se eu não fosse um leigo em psicologia, eu até arriscaria dizer que isso já se tornou um arquétipo junguiano dos espiritualistas em geral. Os tempos estão chegando, os tempos são chegados e começar a haver sinais do fim do mundo, da escatologia a cada instante. De novo, isso faz parte de uma espécie de relação cultural que não tem nada a ver com o espírito dos ensinos que a doutrina espírita nos propõe. Essas propostas de ver cada um desses eventos como o evento não tem relação com os princípios que eu, o Dayan e o Rodolfo comentamos na primeira parte da nossa transmissão. Para ser muito claro, em 3 tópicos, o tema da transição não é novo. Já se rodava pelo meio dos espíritas na época de Kardec e já se sabia que isso estava acontecendo há um século, não tem nada de novo. Eventos catastróficos coletivos são a própria natureza da humanidade. Nós falamos no nosso primeiro episódio de pelo menos 2 deles. Nós falamos sobre a gripe espanhola do começo do século XIX, falamos sobre a praga do começo do século XX e sobre a grande praga dos séculos XIII e XIV. Enfim, eventos e tragédias coletivas sempre aconteceram. Por fim, os espíritas continuam gostando dessa mania de ver o evento definitivo a cada esquina do passar dos tempos. Isso é parte de uma tradição religiosa que deveria ter sido abandonada quando os espíritos nos propuseram que nós deveríamos ser racionais e a dar crédito a critérios como coerência, relação de evidência, solidez, lógica, universalidade. Os espíritas que gostam de se apoiar nesse tipo de evento escatológico simplesmente ignoram ou fazem questão de ignorar tudo aquilo que é fundamental para a doutrina espírita.
Bom, não deixa de ser, as suas observações não deixam de ter, Valdir, um conteúdo que para muitos ouvintes aí vai parecer uma crítica bem elevada. Mas o que a gente está podendo analisar aqui é que, retornando aos postulados do Espiritismo, na verdade, exagero parece ter se transformado essa espécie de mercado global de crenças que existe no mundo inteiro, com uma oferta de produtos religiosos de toda a natureza, para satisfazer uma ansiedade que não tem nada de racional. Ela pode fazer parte da natureza humana, ser constitutiva da natureza humana, mas não tem nada de racional. Que é o fato de a gente querer controlar o tempo, querer controlar a dor, querer controlar o sentimento, lidar mal com a finitude da existência material, com a finitude das relações materiais constituídas no mundo. A gente lida muito mal com a história, porque as transições pelas quais a vida natural passa nos causam dor e sofrimento por causa da nossa imaturidade. Então, eu fiquei aqui com a responsabilidade de falar sobre como devemos nos comportar diante do conhecimento que nos é oferecido pelos espíritos. E essas regras que o Espiritismo propõe não são, eu quero chamar a atenção de novo para isso, elas não são, nem deveriam ser, diferentes daquelas regras gerais sobre como lidar com o conhecimento. Como lidar com um conhecimento que se presume verdadeiro em qualquer outra área. E aí o Dayan, mais cedo, falou sobre ceticismo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para o seguinte, o Kardec, sob muitos aspectos, era um cético. Ele era um indivíduo prudente, ele não era crédulo por natureza, ele não era sequer uma pessoa de comportamento religioso por natureza. O Kardec se comporta diante das evidências como um pesquisador natural. Ele estava vivendo num tempo em que as condições para fazer pesquisa científica não eram as mesmas de hoje. Mas o que importa aqui é a postura mental. E a postura mental aqui é a de uma pessoa que observa, que analisa, que compara, que não tira conclusões precipitadas, que não divulga informações sem ter solidez, sem ter checado, verificado, debatido, conversado com outras pessoas, analisado criteriosamente. E aí, a gente tem que prestar atenção no seguinte, ser cético não significa duvidar de tudo. Quando nós falamos sobre ceticismo em filosofia ou em ciência, nós estamos falando mais de nos comportarmos de um modo equilibrado e prudente diante do que é novo, do que duvidar radicalmente de tudo. Até porque alguém que duvida radicalmente de tudo, em tese duvida também de que qualquer coisa possa ser verdadeira, inclusive o seu próprio ceticismo radical. É o que nós chamamos de uma contradição em termos. Não é isso. Nós temos aqui, por exemplo, uma preocupação com os níveis de confiança que nós deveríamos ter com o tipo de informação que a gente recebe. Mas quando a gente conversa com integrantes da comunidade espírita em geral, e a gente observa o que aconteceu no tempo, aí tem aquele primeiro contato com a doutrina, os primeiros livros, as pessoas vão ali superando suas dificuldades iniciais, mas quando a gente percebe no tempo, elas começaram a se tornar fiéis a um médium. Elas, porque um médium é uma pessoa bacana, passam a acreditar em tudo que ele diz. Pior é que isso começa a acontecer, inclusive, quando esses ou essas pessoas, esses médiums ou essas médiums, começam a dar respostas que os agradam, que os deixam mais satisfeitos, começam a aparentar ter um controle sobre a verdade do mundo espiritual, tornando a vida dessas pessoas melhores. E isso é um erro. Por que é um erro? Porque a sua vida pode até melhorar, mas isso não significa que as informações que você recebeu são verdadeiras. Quer ver um exemplo? Você pode até conhecer um médium que te ajudou resolvendo um problema na sua vida, uma cura espiritual, por exemplo. Isso não significa que os espíritos que trabalham com ele tenham informações ou conhecimentos da realidade espiritual que possam explicar para você o sentido da sua existência. Ele só tem a capacidade de te resolver um problema material, e ponto. Nossa recomendação aqui, quando a gente pensa nesse conteúdo, não é a de duvidar dos postulados básicos da doutrina, caso você já tenha feito sua análise pessoal, caso você já tenha lido bastante, caso você já tenha refletido. Nosso ponto aqui é o tipo de resposta que nós devemos dar ao conhecimento novo que nos chega
É o mesmo tipo de resposta que qualquer cientista, qualquer pensador, qualquer trabalhador da área do conhecimento deve dar ao conhecimento novo. E é isso que o Espiritismo propõe. Ele não quer que você distingua essas duas coisas. Nós temos que ter fé em Deus, ter confiança naquilo que nós já sabemos e daí em diante andar com mais segurança, refletindo, criticando, conversando com pessoas diferentes, analisando melhor as informações que chegam para a gente. Pensando em todas essas regras de prudência diante do conhecimento, nós vamos encerrar agora a parte 2, porque a gente tem uma discussão muito interessante no próximo item da nossa pauta, que são os mal-entendidos com relação a esse assunto. Vamos lá, então. Muito bem. Então vamos passar aqui a parte 3 e discutir o que nós estamos chamando aqui de maus entendidos ou problemas ou questionamentos que precisam ser melhor analisados diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? Nós fizemos aqui uma pequena listinha, a gente vai discutir um pouco os novos misticismos, esse problema do mercado global das crenças. Vamos falar do YouTube, da produção do conhecimento espírita hoje. Para começar, Valdir, o que você pensa sobre a produção do conhecimento espírita no Brasil hoje? Bom, Rodolfo, nesses assuntos que você levantou, eu vou deixar vocês escolherem por fim, porque tem um deles que é predileto para mim. Eu adoro YouTube. Para mim é uma fonte de diversão imensa e também de uma série de conhecimentos. Mas é necessário ser muito prudente, como você já anunciou antes. O YouTube é terra de ninguém, absolutamente, ele é terra de ninguém. A criatura mais despreparada ou o melhor especialista estão ali, lado a lado na sua tela de seleção. E para quem conhece pouco ou se fundamenta pouco naqueles princípios que nós estamos conversando hoje, de universalidade, de coerência, de lógica, de solidez, de relação de evidência, etc. Para quem conhece pouco, o YouTube acaba sendo fonte de extremados perigos, assim, muito mesmo. Há muita gente falando sobre transição planetária, fim do mundo, espiritismo e revelações, descubra quem você foi, quem você é, quem você vai ser. Há de tudo que você puder imaginar. Às vezes, eu acabo tirando um pouco do meu tempo para colocar temas aleatórios no YouTube. E há coisas horrorosas. Então eu diria para o nosso ouvinte, de forma muito clara, seja muito cuidadoso e suspeite de tudo o que você ouvir no YouTube que for contrário ou que não estiver abrangido por aqueles critérios que nós conversamos aqui. Se você não é um conhecedor profundo da doutrina espírita, não comece por aí. Se você não tem conhecimento seguro daquilo que são os postulados, os princípios, as premissas do espiritismo, não comece pelo YouTube. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para o WhatsApp. Não é porque o seu palestrante preferido, porque o seu médium preferido, porque a pessoa que você gosta na sua família te mandou um texto, te mandou um GIF, te mandou uma foto, um link, o que for, que isso é necessariamente correto em relação à visão da doutrina espírita. Claro que qualquer pessoa acredita no que quiser. Você pode acreditar no coelhinho de Páscoa e no Papai Noel. Mas isso não é espiritismo. Por isso, eu acho que é relevante que nós retomemos aquele assunto que nós estávamos falando antes. Dayana, o que você acha da produção do conhecimento espírita hoje? Ainda bem que você falou do YouTube, porque eu, como pai, né, de adolescentes, eu gela a espinha só de saber das coisas que existem lá. Mas enfim, eu dentro desse hall que vocês colocaram, eu achei mais interessante tocar na produção do conhecimento, e aí eu agradeço ao Valdir por já ter passado a bola direto para mim sobre esse tópico. E meus amigos, eu confesso a vocês que eu me ressinto de não termos novos conhecimentos espíritas sistematizados.
assuntos como os mecanismos, os processos de encarnação, desencarnação, aspectos mais minuciosos da mediunidade, por exemplo, eles não são objeto de estudos mais aprofundados. Na verdade é que nós ficamos, ou melhor, nós nos contentamos com as informações elementares das obras básicas. Não existem grupos de estudo em número relevante no Brasil e no mundo, e sérios, que produzam conteúdo espírita de qualidade. E por conteúdo de qualidade, eu quero dizer informações recebidas pelos espíritos, por vários grupos de pesquisa, dentro e fora do Brasil, e cujas informações possam passar pelo crivo da razão e possam ser confrontados com os atuais conhecimentos científicos, quando for o caso. Por isso, a meu ver, o conhecimento espírita moderno, ele é pífio e de pouca validade. O fato de nós termos uma produção literária abundante não significa que ela seja de qualidade. E nem que as informações que são ali divulgadas, elas sejam confiáveis, independentemente do médium que a recebeu ou do espírito que propensamente a transmitiu. Nada disso passou pelo método espírita. Nada disso nem sequer foi confirmado pelo filtro da universalidade. Então, a meu ver, é necessário nós criarmos grupos mediúnicos por todo o país e por onde houver centros espíritas, com a finalidade de receber informações dos espíritos sobre os mais variados temas, cujo conteúdo deve ser reunido por uma espécie de, um centro de triagem ou verificação, para, cumprindo o método espírita, ser publicado e divulgado como conhecimento espírita confiável. Kardec fazia isso e depois dele ninguém mais ousou fazer. Precisamos resgatar essa forma séria de tratar e estudar o espiritismo. Do contrário, nós vamos sempre ficar presos, nesse ciclo que nós temos de publica um livro aqui, publica um outro livro aqui, sobre um tema tal, sobre um tema Y, X, tal, mas perdido completamente de uma sistematização, de uma seriedade, mas principalmente de uma confiabilidade da informação. Então esse é um tema que me é muito caro, do qual eu me ressinto bastante. Eu penso que nós devemos correr atrás de promover, uma mudança, uma revolução no modo de estudar o espiritismo. Ô Dayan, te ouvindo falar, as coisas que você enumera parecem tão óbvias porque a gente começou o episódio falando do Livro dos Espíritos e dos critérios estabelecidos pelo próprio Kardec na sistematização da informação revelada. E depois, os critérios para verificá-la e validá-la. Mas o fato é que quando a gente chega aqui hoje, julho de 2020, a gente percebe que a produção do conhecimento espírita no Brasil, ela nunca seguiu muito esses critérios. E mais longe, eu vou mais longe. Na verdade, ela não só se distanciou, como ela foi criando mecanismos de proteção contra essa crítica. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, uma coisa que a gente diz muito quando dá aula de teoria do conhecimento. Olha, existem 3 formas ruins, ou 3 formas podres de conhecimento: revelação, tradição e autoridade. Elas são formas ruins ou são formas inválidas de conhecimento porque elas não respeitam o método científico nem os critérios lógicos do pensamento filosófico. Quando a gente fala do espiritismo como uma escola de pensamento racional, a gente só consegue pensar no seguinte: tudo bem, se o conhecimento espírita se pretende racional, ele tem que respeitar esses critérios básicos da racionalidade. Nós não podemos argumentar em favor do espiritismo dizendo coisas como: esse médium é uma pessoa legal. Que bom que o médium é uma pessoa legal. Mas eu não posso tratar o médium como um profeta, porque isso é irracional. Eu não posso tratar o médium como uma fonte inquestionável de informações verdadeiras, porque ele é uma pessoa moralmente elevada ou mesmo um intelectual reconhecido. Isso não importa. Assim como na ciência, a gente não deveria se preocupar com a autoridade de 1 ou 2 pesquisadores, mas com a forma por meio da qual a informação que eles produzem é validada por outras pessoas.
E o espiritismo, aos pouquinhos, foi abandonando esse rigor, e aí nós fomos nos transformando em mais um grupo religioso tradicional que se constituiu em cima de certos pilares. E esses pilares são pessoas e seus conselheiros espirituais. De modo, então, que hoje, se você argumentar numa arena espírita aberta que fulano está equivocado ao dizer isso, ciclano está equivocado ao dizer aquilo, você corre o risco de ser achincalhado, repudiado em público, como sacerdotes antigos repudiavam toda e qualquer novidade. Infelizmente, a gente precisa falar disso de modo bem claro. E vamos deixar aqui algumas coisas ainda mais claras, né, Valdir? Nós fomos criados numa atmosfera, numa atmosfera cultural espírita, que nos ensinou o seguinte: olha, o espírita é uma pessoa bem educada, na média, uma pessoa que lê e estuda muito. E essa crítica sempre pegou pesado, por exemplo, com cultos afro-tradicionais. Né? Lá na Umbanda, o pessoal não lê e estuda, eles nem têm livro. Essa sempre foi uma crítica super preconceituosa, que era muito fácil de ser encontrada em meios espíritas. Os evangélicos não estudam muito, eles acreditam na Bíblia que eles têm na mão de forma cega e não questionam nada. E eu vou dizer uma coisa para você, ouvinte, olha só, mais da metade das maiores universidades do mundo são protestantes. As maiores universidades do mundo são protestantes. Elas foram constituídas em torno de tradições protestantes evangélicas. As outras são católicas, as do Ocidente. Não tem nenhuma universidade espírita. Inclusive, durante muito tempo, né, houve... lá não sei aonde abriram uma faculdade espírita. Lá em Curitiba tem uma faculdade... Não pode ter faculdade espírita, porque o espiritismo não tem teologia. Eu concordo, nós não temos uma teologia. Mas nós temos uma base forte de conhecimento empírico e lógico que a gente deveria discutir e questionar conforme o método científico. Mas a gente não faz isso. Se a gente fizer uma procura rápida em bases de dados, a gente vai encontrar muito pouco artigo científico escrito sobre o espiritismo. E eu não estou argumentando aqui dizendo que todo conhecimento espírita devia ser publicado em revistas científicas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós construímos uma cultura espírita que, no fundo, tem se mostrado refratária a debater em arenas abertas, porque ela mesma passou a se proteger do questionamento, da crítica ou da verificação do que ela produz. E eu vou mais longe. O espírita não lê muito, ele lê pouco. Ele lê muito as mesmas coisas. Ele escolhe ali o seu divulgador de preferência e vê todos os vídeos no YouTube dele. Tem alguns aí que eu vou falar uma coisa, é impressionante. E como o espírita lê pouco, por exemplo, ele não lê sobre filosofia de verdade ou sobre ciência, ele só ouve o seu divulgador favorito, aí ele acha que aquele divulgador está falando de filosofia mesmo. E olha, na maior parte do tempo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nem de longe. Às vezes eu paro para ouvir, eu dou aula de ontologia e epistemologia, eu paro para ouvir o que alguns divulgadores mais famosos falam sobre filosofia, eu não só não entendo o que ele está falando, eu não sei do que ele está falando. A gente não consegue reconhecer, porque não faz nenhum sentido. E aí você vai dar uma olhada no histórico dessa pessoa, ele dá aula onde? Onde que ele adquiriu esse conhecimento? Não, ele é um erudito, ele estuda em casa. Gente, não dá para acreditar em eruditos. A gente tem dentro do meio espírita gente que diz que sabe línguas antigas, ou que traduz textos antigos, ou que aprendeu em lugar nenhum. Assim, de onde você aprendeu isso? Quem foram seus professores? Quem revisou? Quem faz a crítica disso? Não tem. E aí, não, mas é porque ele é uma pessoa inspirada. Ele é uma pessoa que Deus está mais perto dele, os espíritos superiores. Não dá para acreditar nisso. Então, nós precisamos ter uma visão mais crítica. É muito raro você, ouvinte, pegar um livro, abrir a orelha de um livro sobre psicologia, filosofia, ciência de modo geral. Fulano trabalha num lugar tal, é lá que ele desenvolve seu trabalho e esse trabalho de pesquisa ou reflexão é feito nessa faculdade, nessa universidade, com esses grupos e etc. Só que ciência é feito assim. Se o espiritismo quer ser científico, ele tem que fazer as coisas desse jeito. O que vocês acham? Dayan,
adorei quando você falou sobre a nossa necessidade de julgar o conhecimento espírita. Isso é... Kardec, se olhasse para o movimento espírita hoje, o que você acha que ele diria para as pessoas que estão ali na biblioteca do Centro Espírita procurando alguma coisa? Então, Valdir, eu estava ouvindo vocês aqui atentamente, acho que o Rodolfo falou, eu falei até pouco, mas o Rodolfo complementou o que eu realmente queria dizer, e você tem razão. Quando eu falei, eu estava pensando exatamente nele. Eu li há muito tempo vários textos, mas não do modo como você, por exemplo, está lendo a Revista Espírita. Mas por ali você tira a seriedade do trabalho que era feito. Então, imagina alguém que estava preocupado com isso, com fazer essa sistematização, juntar um monte de comunicações, ler todas, fazer um filtro, ver as que coincidem, as que não coincidem, com a preocupação de poder divulgar. Falou, olha, realmente isso aqui é o que vem se repetindo e passa pela razão, acabou de passar pela universalidade, isso pode ser publicado como uma informação confiável. Imagino realmente o sofrimento que seria para ele olhar hoje ou ficar imerso no que virou, de fato, o Espiritismo. O Rodolfo é um mestre e doutor em filosofia, você também é mestre, eu estou fazendo um mestrado, todos nós temos um contato mais ou menos intenso com a metodologia, para escrever, para fazer ciência, para produzir textos e conhecimentos. Nós passamos por avaliações. Se eu quero que um artigo que eu produzi ele seja publicado, ele vai ter que ser avaliado por outras pessoas que vão dar o aval a respeito daquele conteúdo que está sendo divulgado. E o Espiritismo não tem nada disso. Qualquer um escreve qualquer coisa, manda publicar, diz que recebeu de um espírito e é recebido isso como um conteúdo válido, verdadeiro, enfim. Então, eu imagino que Allan Kardec ficaria bem consternado, para dizer o mínimo, se ele deparasse hoje com o que é, ou do modo como é produzido o conhecimento espírita. Eu que sou bobinho fico, imagina ele que se deu o trabalho de sistematizar isso tudo, né? Dayan, e veja, é importante que o ouvinte entenda o seguinte, a gente não está aqui fazendo uma defesa da necessidade de impedir que os espíritos falem ou que a gente se comunique com os espíritos, nem que os médiuns escrevam, etc. É bom distinguir duas coisas, eu acho que a gente falou disso ao longo do episódio, mas vamos lá de novo. Vamos distinguir aqui. A revelação, ela tem que ser livre. Ela tem que ser livre. Os espíritos estão aí. Os espíritos são gente, eles falam e a gente se comunica, então o conhecimento circula. Ok? Isso é uma coisa. A minha relação como adepto da doutrina com o conhecimento é que deve ser mediada por critérios de racionalidade para que eu não me transforme em só mais um religioso tradicional dominado por preconceitos ou controlado pelas visões de mundo de pessoas que, se não são mal intencionadas, também não têm acesso a uma verdade absoluta. E esse é o ponto que o ouvinte precisa entender. O ponto aqui é, olha, faça o seguinte, confie na razão. Então, por exemplo, pare de ler o seu médium favorito por um ano. Pare de ouvir palestras no YouTube daquele sujeito charmoso que fala bem, com voz pausada, usando palavras eruditas e nomes de pensadores que eu duvido que ele conheça, mas enfim, pare. Faça o seguinte, vai ouvir aquele que você não gosta. Vai ler aquele que você não gosta. Pega alguém, vai ler um ateu, vai ler um cientista ateu, para entender as críticas que ele faz ao pensamento religioso. Vamos lá, eu por uns 3 anos, eu li a obra completa, li quase tudo daquele Richard Dawkins, um biólogo ateu, militante. Depois eu fui ler todo mundo. Eu li o Steven Pinker, o Daniel Dennett, eu li vários e vários desses caras. Para conhecer os argumentos deles, atualizar, eles são ótimos, eles são excelentes cientistas. Para a academia, para a ciência produzida no mundo de hoje, a mesma ciência que produz as vacinas, que produz os equipamentos de ventilação para salvar as pessoas da Covid e que estão se esforçando para desenvolver o mundo, elas não acreditam na gente.
E a gente precisa entender o porquê. A gente precisa entender o porquê, mas não pela boca de um divulgador religioso que não os conhece, mas por eles mesmos. Como a gente não tem sacerdote no espiritismo, não tem pastor e padre, né? A gente não espera que todo aprendiz do espiritismo faça mestrado ou doutorado. Não é isso. Mas todo aprendiz do espiritismo tem sim um compromisso com esses critérios gerais de racionalidade. Portanto, deve ser uma pessoa prudente, que ouve de mente aberta posições diferentes. Gostando de uma informação, procura o outro lado. Todo mundo pode fazer isso com calma, com tranquilidade ao longo da vida. Só não pode passar a vida inteira lendo ou acreditando nas suas preferências pessoais. Aí não, porque você muito provavelmente vai acabar enganado por alguém, traído pelos seus bons sentimentos, traído pelo próprio desejo. E isso é ruim. Não foi isso que o Allan Kardec tentou nos ensinar. Não foram essas as recomendações dos espíritos superiores, que muitas vezes, inclusive, foram bem claros ao dizer: nem isso aqui, nem a gente sabe direito como funciona. Na verdade, se eu soubesse, eu tentasse explicar, você nem ia entender. Eles não nos pediram que a gente acreditasse de forma absoluta e acrítica no que eles estavam dizendo. Pelo contrário. Fé em Deus, bons sentimentos, tem o seu lugar. Mas o nosso compromisso com a razão é muito forte e a gente tem que refletir sobre as nossas práticas. Eu queria só fazer uma segunda recomendação na esteira do que você falou para os nossos ouvintes. Além de ouvir aquilo que os oradores ou os escritores que eles não gostam, eu acho que uma outra informação é relevante. Nem todo espírita sabe, mas no site da Federação Espírita Brasileira na internet, as obras básicas e os 12 volumes da Revista Espírita estão disponíveis para download de graça. Então o sujeito pode ir lá, a partir de hoje eu não vou mais comprar romance bobinho na minha secretaria, biblioteca do centro espírita que eu frequento. Eu vou me tornar um estudante de espiritismo sério. Eu vou começar do começo. Tá, se eu jogar fora ou gastar mais dinheiro, vai lá no site da FEB ou vai em qualquer outro site. Isso é obra sem direito autoral já passou mais de 100 anos da publicação. Você vai conseguir isso de graça em qualquer lugar na internet. Faz o download, é PDF, você pode mandar isso pro teu computador, pro seu celular e ir lendo aos pouquinhos. Lê um pouquinho todo dia, mas não lê isso como as pessoas leem a Bíblia e veem lá o muro de Jericó caindo. Isso é uma verdade. Leia isso com o espírito questionador. Isso faz sentido? Por que os espíritos colocaram isso aqui? Por que Kardec escolheu esse texto? Vamos ler isso, ler a doutrina espírita, o conhecimento básico, com olhares como o do Kardec, como pesquisadores, refletindo, pensando sobre o que está sendo dito e não aceitando tudo que está lá de princípio. E se eu não acreditar em algo que está escrito lá? Ótimo! Bola para frente, não é o horário, pode ser que esteja errado, talvez você não tenha entendido direito, sei lá. Os livros não são sagrados no sentido de algo que você tem que engolir com toda a sua vontade. Eles estão ali para te ensinarem a conhecer um tipo de possibilidade de interpretação do mundo, da realidade. Bom, eu vou parar por aqui também hoje porque acho que o nosso tempo já foi bem longe. A discussão é bem interessante, o assunto é vasto e tem muito o que discutir sobre ele, mas a gente precisa botar um ponto final no episódio, então a gente vai terminar por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes a crítica parece forte demais, mas tudo bem, vão lá, vocês podem voltar nas nossas páginas lá no Instagram e no Twitter, né? O Cast dos Espíritos lá no Instagram, Espíritos Cast lá no Twitter, e deixar sua sugestão, deixar seu comentário,
pedir uma pauta, pedir que a gente discuta ou faça uma pesquisa sobre um outro tema, tá bom? Eu vou agradecer o Valdir e o Dayan e agradeço também o Luiz que está na edição, é ele que tem feito os episódios ficarem agradáveis para vocês poderem ouvir, tem feito uma edição bacana. A gente não tem nenhum tipo de financiamento, a gente não arrecada nenhum dinheiro para fazer o podcast, estamos usando aqui o pouco tempo livre que a gente consegue para poder debater um pouco mais com um público mais amplo, e a gente sabe que o cast pode chegar aí, inclusive em outros países, como o pessoal já tem ouvido bastante. Então, muito obrigado a todos vocês, deixem lá seus comentários e compartilhem o episódio, ensina aí a mamãe a ver o episódio, como é que acessa o podcast, ainda é uma mídia nova, né? Conversa com o papai, mostra aí como é que funciona no celular e ajuda aí na divulgação do conteúdo da doutrina, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, nos vemos aí no próximo episódio.